caminho, eu acho que a Câmara dos Deputados, e não estou aqui só dizendo assim, foi aprovado, tem que ser dessa maneira. Eu acho que o momento agora, já que se gerou o debate, é realmente sentar com todos os lados, audiências públicas, conversas. Até antes de chegar ao Senado. Antes de chegar ao Senado, na própria Câmara dos Deputados. Olha, o doutor Ibanez está colocando a figura de dois ex-presidentes da OAB, o Fábio Tradi, presidente da OAB de Mato Grosso, o Carlos Sveiter, o mais jovem do Brasil, pelo que eu sei, 33 anos, foi 2 vezes presidente da OAB do Rio de Janeiro, são parlamentares, e aí ele toca num ponto fulcral. Ou seja, são parlamentares. Mas ainda não daria para se discutir, por exemplo, antes de ir para o Senado, sentar novamente para tentar Não dá, já alinhar? foi relatado, agora já vai para o Senado. Qualquer coisa pode ter uma audiência pública no Senado. Isso. No Senado pode haver uma discussão. Agora, vamos lá. Nós estamos neutros quanto ao projeto original do Sveiter. Sem limitação, doutor, por favor. Já quanto ao substitutivo do Fábio Tradi, não. Aí sim ele está mudando, tirando direitos que já existem, e aí sim pisou no nosso calo. A questão do paralegal, para quem não quer advogar, não nos diz respeito. A questão do paralegal, para trocar pelo estagiário, aí sim todo bacharel de direito, minimamente com hombridade, vai se insurgir contra, porque de novo vão estar querendo abafar esse contingente que é reprovado por provas manipuladas e que, portanto, estão pressionados, que pagam uma enormidade, são R$200 a cada exame que o bacharel paga. Tá? Então, nessa questão do exame de ordem, colocando o paralegal como uma alternativa à substituição de estagiário, não, somos totalmente contra. Tá? Mas isso daí é o substitutivo do Fábio Tradi, que trabalha junto com a OAB. Então, nos causou enorme surpresa a própria OAB ser contra. Porque até então o que nós entendemos é que são 2 ex-presidentes, que tem uma ligação grande, inclusive com os representantes da OAB Jovem, não estaria o nome, mas da OAB Jovem, que estão constantemente no Congresso. Portanto, eu entendi que isso daqui era uma coisa feita em conjunto com a OAB. Então, mas a minha pergunta é isso, daria para se talvez melhorar, se for a palavra, melhorar um pouco o texto, chegar a um consenso? Eu gostaria só de esclarecer um ponto aqui para mim de grande importância. Primeiro é que o projeto ainda não acabou a tramitação na Câmara, ainda cabe em recurso para o plenário, a discussão ainda pode se estender, e eu acho que se é um tema de tanta relevância para todos os grupos, eu acho que o mais inteligente, e isso é que deve se caminhar, é exatamente no sentido de que avançaram o debate na própria Câmara dos Deputados, com um número bem maior de deputados, dentro do plenário, dentro das comissões específicas, ouvindo todas as partes. Eu acredito no diálogo e vou continuar acreditando nisso como a melhor forma de se chegar a um consenso e numa solução. Agora, eu faço questão aqui, e aí eu não vou dar a palavra agora nesse momento, porque houve uma agressão institucional. E eu não admito nenhum tipo de agressão à instituição que eu pertenço, seja ela como presidente ou como advogado. Ele talvez não saiba o que significa isso. O nosso exame de ordem é feito pela Fundação Getúlio Vargas, ela é acompanhada pelos melhores professores desse país, ela é realizada por milhares de pessoas desse país, ela é submetida a todas as provas ao Poder Judiciário e não existe manipulação, porque se existisse, como afirma o Reinaldo, já teria sido descoberto, haveria condenação judicial e haveriam pessoas processadas. Então, isso eu não admito. E o exame de ordem, se não satisfaz aqueles que não passam na prova, ele está satisfazendo a sociedade porque está selecionando aqueles que têm condições de ser advogados. O senhor queria dar um dado... É outro assunto. Agora, quanto à referência dele, quem quiser ver as provas de manipulação... Não, doutor Reinaldo, mas o senhor falou da manipulação e ele rebateu. Vamos voltar para o nosso debate, senão a gente vai discutir o exame de ordem e não o nosso projeto. No nosso site estão as provas, pronto. Sim, o senhor falou da manipulação, o doutor Ibanez rebateu, senão a gente vai... Eu fiz uma frase e ele rebate em 2 minutos. Então, para complementar, por favor, as provas estão no nosso site, está lá. O senhor queria dar um dado... O doutor Ibanez falou da representação na Câmara, dos 513 deputados, o senhor que falou que queria dar um dado. Então vamos lá, tem a possibilidade de ser levado a plenário agora, tá? Está já expirando o tempo, são 5 dias, 5 sessões. Não, 5 sessões e a Câmara está em recesso, branco. Não, sim, então não mas tem são 5 sessões. Tem um prazo enorme. Mas já teve, na semana passada teve sessão também, já está contando o prazo, porque teve um esforço concentrado. E foi onde foi votado. E um dado que eu gostaria de colocar. Quando foi votada essa questão na CCJ, haviam apenas 8 deputados presentes. Não havia oposição de ninguém, a OAB não estava lá para reclamar. Nós, no projeto do Sveiter, nós somos neutros. Está criando uma nova coisa, não tem nada a ver com a gente. Então, nós também não pegamos em nada. E os 8 deputados que estavam presentes na CCJ fizeram uma deliberação e aprovaram. E se não tiver mais nenhuma... Mas é legítimo, aí o senhor está querendo discutir a regulamentação do Congresso. Não, o que eu estou falando, o que eu estou demonstrando, Eric, é que não houve oposição da nossa parte, porque até então estamos neutros.
Tá? E da OAB da mesmíssima coisa. Tá? Pelo contrário, o substitutivo agora, pelo que eu vi, sim, foi feito pela OAB, porque daí sim pressiona o bacharel. O mantém na escravatura. Tá? Já o projeto do deputado original, não. Éramos neutros. Então não teve discussão. Se é para ter uma discussão agora, há tempo ainda, é verdade. Tá? Agora, passou do tempo, porque passou da hora. A hora antes deveria ter sido antes. Se a OAB tivesse algum questionamento, se criar um cargo agora, novo. Quem ganha com essa lei? O recém-formado ou o cidadão? O cidadão, eu tenho convicção que não ganha nada com isso. Não tem o que ganhar, porque nós temos advogados suficientes para atender todos os cidadãos, temos uma defensoria bastante aparelhada, nós temos um Ministério atuante, Ministério Público atuante nas pequenas cidades também. Hoje a Defensoria Pública, inclusive da União, está se instalando, os juizados especiais espalhando por todo o Brasil, e eu não vejo quem ganha com esse projeto. A única pessoa que ganha com esse projeto realmente é aquele que não conseguiu, fez o curso de Direito, é bacharel em Direito, não consegue a aprovação no exame de ordem e tenta, de alguma maneira, se equiparar juridicamente à figura do advogado. Olha, eu acho que quem ganha é a sociedade. Se os escritórios de advocacia passarem a ter profissionais mais qualificados, tirando uma carga em cima do ombro dos advogados e mudando a forma do advogado brasileiro de ser solitário, de fazer um trabalho do início até o fim, de ter auxiliares de peso. Então, acho que quem ganha é o cidadão. O bacharel em Direito, não. O bacharel em Direito volta a falar, nós estamos brigando já há muitos anos, vamos continuar brigando para tirar o exame das mãos da OAB, passar para o MEC, por uma residência jurídica, qualquer coisa que a OAB não possa dizer quem pode ou não advogar. Essa é a briga dos bacharéis. Tá? E o fato do projeto colocar que isso é um trabalho que pode ser executado por bacharel também, aí o único ponto que eu discordaria aqui seria, então, se o bacharel vai ser paralegal, então ele tem que ficar equiparado com o advogado, que ambos têm a mesma formação. Seria a modificação que eu faria. Agora, volto a falar, paralegal não tem nada a ver com o bacharel. O bacharel que não entendeu que o paralegal é uma profissão à parte, talvez até no futuro, para um técnico em Direito, tá? Não entendeu que a nossa briga é para tirar o exame da mão da OAB. Por isso que eu falo, ele já respondeu, então só vou repetir, para nós manipulado, com as provas documentais que temos, e, portanto, nós queremos tirar da OAB. Passar para o MEC, por exemplo, que é o responsável pelo ensino de nível superior, é uma das propostas. Trocar por uma residência jurídica, tá? É um dos pontos, é uma das propostas. Essa discussão está ocorrendo dentro da Comissão de Constituição e Justiça e nessa nós temos total interesse. Aí sim o bacharel em Direito vai ser avaliado por um MEC, ou não, a avaliação dele vai ser numa residência jurídica, e aí nós estamos concordando em número, gênero e grau. Não essa questão do paralegal, que volta a falar, na nossa visão, nós somos neutros, porque está criando uma função diferente, não destinada a bacharel. Inicialmente, sim, mas para o bacharel, a função dele é estagiar e depois passar no exame, ou seja pela OAB ou do MEC, passar e ser advogado, porque nós somos advogados sem carteira, temos a mesma qualificação, até porque exame não qualifica. Bom, está bem claro aí que ele dá a volta e volta para o mesmo ponto. Ele quer arrumar uma maneira de se equiparar a advogado, foi bastante claro nesse sentido. E como não conseguiu acabar com o exame, que exige uma qualificação, exige conhecimento técnico, exige conhecimento jurídico, exige uma boa faculdade, exige cuidados no estudo diário, e aí terminam o curso, não conseguem ser aprovados, então vamos criar alguma coisa que se equipare a advogados, porque advogados não são, e nem eram na legislação anterior, na 4.250, quando se tratava de outra maneira. 4.215, doutor. 4.215. Porque não eram também advogados. Só é advogado aquele que é inscrito na ordem e com as qualificações que são devidas. Então, a questão toda é essa. Tentam criar, de qualquer maneira, e estão muito bem organizados, diga-se de passagem, maneiras outras de se equiparar ao advogado. E vão realmente, e traz argumentos que, novamente, não foram testados e são falaciosos. Porque ele coloca e diz que existe uma carga nos ombros dos advogados. Eu não estou vendo nenhum advogado reclamando dessa carga. Bom, pelo menos para mim nunca chegou nenhuma reclamação nesse sentido. Okay. Diz que vão melhorar a estrutura dos escritórios. Eu não ouvi ainda os escritórios. Então, os argumentos, eles circulam em torno do mesmo tema e que não tem sustentação técnica, jurídica,
que certamente voltam ao ponto de que se quer equiparar aquele que não passa no exame de ordem advogado. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Esse é um debate que levaria horas. E eu não tenho aqui um advogado para me proteger do tempo aqui, para me dar mais tempo. Mas eu queria agradecer muito a presença dos senhores. Uma ótima noite. Chegamos ao fim de mais um Debate Brasil. Na semana que vem, temos mais um encontro marcado para discutir assuntos do seu interesse. Participe do programa. Deixe sua sugestão e opinião na nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite e até o próximo programa.